Livro dos Salmos, no seu capítulo 119, e será lido o verso de número 105, certamente um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Livro dos Salmos, seu capítulo de número 119, o verso de número 105. Vamos ler juntos este texto, irmãos. Salmos 119, verso 105. Juntos leiamos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já nos falou hoje. Obrigado por aquilo que o Senhor vai dar e falar. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até a tua casa e aqui chegamos bem e seguros. Obrigado porque o Senhor nos permite te cultuar, bendizer o teu nome, abrir a nossa alma diante do Senhor para clamar por misericórdia, perdão. O Senhor também nos permite abrir os lábios para louvar o teu nome. E nós rogamos agora que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração para aquilo que a tua palavra vai nos falar. Nós nos consideramos frágeis e incapazes de compreender a tua palavra. Portanto, nós necessitamos da graça do Espírito Santo do Senhor. Assim sendo, nós rogamos que o teu Espírito Santo iluminador prepare o nosso coração, abra o nosso entendimento e faça com que o nosso coração agora seja um terreno próprio, arado, preparado para a semente que o Senhor vai plantar. Abençoe as nossas vidas, pela tua palavra exorta-nos, pela tua palavra edifica-nos, pela tua palavra conforta-nos. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Segundo domingo do mês de dezembro é considerado o dia da Bíblia e boa parte da Europa e também aqui na América do Sul, também na América do Norte, também na América Central, comemora-se esse dia, segundo domingo de dezembro, o domingo da Bíblia ou o dia da Bíblia. Há muitos textos que falam sobre a palavra de Deus. Há muita coisa que poderíamos aqui falar e refletir sobre a palavra de Deus. Muitos livros, filmes, teses, monografias, tratados já foram escritos sobre as Escrituras. É o livro mais impresso, mais vendido no mundo, mas não é o mais lido, menos ainda o mais praticado. É um belo livro, na verdade são 66 livros, é uma verdadeira biblioteca, uma pequena biblioteca, riquíssima, um tesouro precioso que nós temos o privilégio de ter na nossa língua, a língua portuguesa. Sobre a palavra de Deus, irmãos, nós queremos refletir nesse texto, porque todo o livro de Salmo, ele foi escrito como um inário. Nunca nos esqueçamos que o livro dos Salmos, ele é o inário presbiteriano do povo judeu. O povo cantava isso aqui tudo. E eles exaltavam exatamente quem Deus é. Se nós observarmos bem, todos os 150 salmos, eles falam muito de Deus e falam também do homem, né? Do homem ser o pecador, do refúgio que há em Deus, da grandeza que há em Deus. Então nós entendemos que o cântico também deve seguir essa mesma linha de exaltar o nome de Deus. Como a Bíblia é linda, não? Cada história é uma mais bela do que a outra, e certamente cada um dos irmãos, os irmãos que viveram muito tempo na igreja, desde o tempo da escola bíblica dominical, como criança, certamente tem uma história que seja talvez a mais predileta ou a mais impactante para contar ou para se lembrar, não é mesmo? Eu me recordo de muitas, mas a que mais me fascinou sempre foi a história de Davi e Golias.
né? Como que pode um rapazinho, um rapazote pequenininho, né? Com uma pedrinha, né? Derrubar um gigante de mais de 3 metros de altura, né? E eu sempre fiquei intrigado quando eu era pequenininho, lá na igreja de Boa Viagem, em Recife, quando a professora contou essa história, que me trouxe impacto até hoje, é que ela contou que assim que o gigante caiu, Davi já foi para cima e cortou logo a cabeça, né? Porque ele sabia que o gigante não estava morto, mas estava tombado. Se ele se levantasse, Davi ia ficar numa situação delicada. Então o mal é assim, a gente tem que cortar logo, desde o início. Essa foi a mensagem que ela falou para a gente na igreja da Boa Viagem. Entretanto, irmãos, no Velho Testamento nós temos um exemplo de que a Bíblia foi esquecida. O povo de Israel perdeu os rolos da palavra de Deus. E o povo se acostumou a isso. O povo achou bom a Bíblia, o livro, a revelação de Deus, ter sido escanteada ou esquecida em algum lugar. E isso passou despercebido à própria liderança. A própria liderança entendia que se perdeu é porque precisava ser perdido. Então, a prédica era apenas de memória, não havia mais o ato da leitura da palavra de Deus. E com o passar dos tempos, o povo se habituou a não ter mais a palavra de Deus no Velho Testamento. Mas eis, diz a Escritura, eis que a palavra foi reencontrada. E quando houve o reencontro das Escrituras, houve uma grande alegria no povo de Deus. A igreja se alegrou, o povo se alegrou, porque a Bíblia tinha sido achada, redescoberta. Irmãos, o livro do Salmo, no seu capítulo 119, que nós vamos observar agora, o verso número 105, ele é todo, esse salmo, de gratidão a Deus pela sua palavra, pela grandeza da palavra de Deus. O salmista vai e volta, ele visita um ou outro tema, mas ele volta à essência da palavra de Deus. Nesse verso número 105 que nós acabamos de ler, extremamente conhecido por todos, ele fala e enaltece a grandeza da palavra de Deus, e ele diz, é uma lâmpada e a luz. Ele usa duas figuras. Aparentemente essas duas figuras são iguais, mas são duas figuras diferentes. Lâmpada é o objeto, luz é o efeito dessa lâmpada. Então ele trata de dois elementos distintos para falar sobre a palavra de Deus. Mas ele fala também de caminhada, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bom, a expressão caminhos ou meus caminhos, irmãos, sempre nas Escrituras, invariavelmente, é uma expressão ou é uma palavra que remete à caminhada diária, à própria vida. Então o salmista, depois de ele exaltar a grandeza da palavra de Deus, ele vai falar sobre a funcionalidade. Para que serve a Bíblia? Alguns usam a Bíblia como um amuleto. Já falamos sobre isso diversas vezes aqui em outros tempos. Há pessoas que entendem que a Bíblia por si só emana poder, como se fosse um amuleto, como se fosse uma relíquia. Portanto, algumas famílias mantêm-na aberta no livro do Salmo 91, ou no Salmo 23, ou em um outro salmo de sua predileção, porque essas pessoas entendem que a Bíblia por si só emana poder. Mas de que adianta um objeto se ele não tem funcionalidade, se ele nada nos diz, se ele é apenas uma memória, como passou a ser para o povo quando a palavra foi esquecida? Na noite de hoje, nós queremos falar sobre a importância da palavra de Deus no nosso dia a dia, não apenas eventualmente, mas o texto diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, todas as minhas decisões. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida, é que a palavra de Deus, ela é vista pelo salmista e deve ser vista por nós como um ato de total dependência. A Bíblia, a palavra de Deus, deve ser vista por nós como um ato de total
dependência. O texto diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ora, quando ele está falando de lâmpada, objeto, e luz, o efeito desse objeto, ele está dizendo que eu preciso desse elemento, eu preciso e dependo desse objeto para todos os meus caminhos. Caso contrário, a palavra não seria citada aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O salmista estabelece ali uma relação de dependência. E por que ele exerce e estabelece o papel da dependência da palavra de Deus? Ele depende, irmãos, porque ele sabe que em si mesmo não há sabedoria, não há conteúdo suficiente para tomar as decisões necessárias no dia a dia. É que às vezes a gente não pensa sobre isso, nem a gente tem tempo para contar. Mas existe um estudo que aponta que todos nós tomamos mais de 300 decisões todos os dias. Repito, a gente não para contar. E aí o autor desse artigo fala que acordar é uma decisão, tomar banho é outra decisão, tomar café é outra decisão, que comer é um café. E olha que você ainda nem saiu de casa, já está no quarto. Que roupas. Olha, ao final do dia a gente não compra. Mas a média é 300 decisões. Oramos ao Senhor por todas elas? Dificilmente. O salmista diz: eu dependo porque o caminho é longo, eu dependo porque são muitos caminhos, eu dependo porque são muitas decisões. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu dependo desta palavra, eu dependo dessa luz, eu dependo desse objeto. Esse objeto, para mim, não é um objeto qualquer. É um objeto que vai me orientar. É uma bússola. É uma orientação diária e eu dependo disso. Ela é a palavra. Segunda figura que o salmista nos estabelece muito claramente não é apenas a figura da dependência, mas nos fala que a caminhada, caminhos, também é uma caminhada de fé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na antiguidade, irmãos, não havia a disponibilidade das luzes que hoje nós temos. Era uma lamparina. E a lamparina, um objeto pequeno que alguém poderia levar em uma de suas mãos, ela não tinha um grande poder de iluminação. A lamparina era iluminada talvez 1,5 metros, muito 2. E na jornada, com o balançar, o vento poderia diminuir ainda mais o poder de luminosidade daquele objeto. Portanto, quem estava caminhando só podia ver alguns passos à sua frente, não via o caminho todo. Lâmpada é a tua palavra. Então observemos bem que ele estava no caminho, ou estava nos caminhos, com uma lâmpada que era suficiente para alguns poucos passos. A vida cristã também é marcada por uma vida de fé. Existem muitas coisas que nós não sabemos na nossa vida. Algumas nós até imaginamos, mas todas nós não sabemos. Da mesma maneira, aquele homem que dependia de uma lamparina nos caminhos trevosos das noites longas. Ele não sabia que animal estava ali um pouco mais adiante. Ele poderia se preparar para isso, se visse com antecedência. Daí a questão da dependência e da fé. Eu creio porque eu estou vendo ali. Eu estou seguro porque eu estou vendo, embora eu não veja toda a jornada. Essa luz é suficiente para me manter no caminho. Prossiga. Existem muitas coisas na sua vida hoje, sobre o próximo ano, que você não tem a menor noção. Talvez você esteja hoje aqui, cheio de dúvidas, sobre que decisões tomar a partir de agora. E você fica buscando conselhos como todos nós buscamos conselhos. E todos nós queríamos ter todas as respostas do mundo, mas ninguém as tem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu consigo ver alguns passos. Talvez você vislumbre hoje alguns passos da sua vida profissional.
Talvez você vislumbre alguns passos dos seus sonhos ou dos seus projetos, mas você não tem a condição de ver todo o caminho, tudo que está à sua frente, as pessoas que Deus vai trazer à sua vida, as portas que se abrirão, as ciladas que se apresentarão. Por isso a nossa vida, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de fé. Porque embora eu não saiba o caminho todo, a palavra me dá iluminação para manter-me no caminho. Irmão, não desista do caminho. Não desista do caminho porque você não vê dezembro de 2021. Deixe que essa Bíblia ilumine os seus próximos passos. Dependência, fé. Terceira lição. Além da dependência e da fé, a Bíblia nos apresenta, irmãos, que a vida na dependência da palavra de Deus é uma vida de certeza da vitória. Certeza da vitória. Ela é luz para os meus caminhos. Não importam quais sejam, ela vai continuar sendo luz. Os meus caminhos chegarão até o final. Eu irei até o final, porque essa luz vai me acompanhar constantemente até o final. A jornada cristã, irmãos, por mais penosa que seja, por mais que, repito, não conheçamos todos os caminhos, o que se nos apresenta para hoje, ainda amanhã ou no futuro, uma certeza a Igreja de Cristo tem, que ela é vitoriosa, porque o Senhor é o Senhor da igreja. No domingo passado nós aprendemos um pouquinho sobre Jesus, lá no livro de Gênesis, os irmãos devem se recordar disso. Nós retomaremos isso no próximo domingo. E nós falamos na semana passada que Jesus, nas Escrituras, é como aquele olho de água, aquele olho d'água, né, que nasce lá no meio do mato, no meio da mata, onde quase ninguém tem acesso, mas depois ele vai crescendo até que aquele rio toma fora e desemboca no mar. E aí eu citava que Jesus Cristo é exatamente assim. Ele nasce lá em Gênesis, ele se aparece, se apresenta para nós em Gênesis, sabemos que ele é eterno, mas ele se apresenta para nós em Gênesis e vai crescendo e termina em Apocalipse sendo o Senhor da glória. A igreja é uma igreja triunfante. E essa igreja, irmãos, ela é triunfante porque ela vai permanecer firmada na palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: eu mesmo edificarei a minha igreja. Houve um tempo, irmãos, na história do universo, que os irmãos podem pesquisar com muito mais detalhes, chamada Idade Média. A Idade Média ela é conhecida como período medieval, daí Idade Média, medieval, ou também ele é conhecido, esse período, como a Era das Trevas. A Era das Trevas. Ele é conhecido, a Idade Média é conhecida como o período das trevas ou a Era das Trevas, exatamente porque foi um período em que o homem não tinha liberdade. Quem controlou esse período da Idade Média foi a Igreja Católica. As artes estavam sob o poder da Igreja Católica. Os irmãos podem ver isso até mesmo em outros filmes, como O Nome da Rosa e tantos outros filmes que retratam isso. Os artistas trabalhavam com obras sacras, com arte sacra, e a sacralidade vinha da igreja, então o homem não tinha liberdade. E foi exatamente nesse período em que a Bíblia foi suprimida, em que a Bíblia foi proibida. O filme Lutero nos ilustra isso com muita clareza. Os irmãos podem rever, podem assistir novamente. A história é rica, é farta em momentos em que cita esse período da Idade Média, e o povo viveu em trevas. O povo viveu em trevas porque a palavra de Deus foi suprimida e lhe foi tirada. O poder era tão grande, e a Idade Média ela é exatamente, ela vem logo após a queda do Império Romano. Isso é interessantíssimo. Quem dominava o universo era o Império Romano. A igreja em si não era de grande força ou poder. Quem tinha poder e força era o Império Romano. Quando o Império caiu, a igreja surge no vácuo da queda do Império Romano. Então, ela quer exercer o mesmo poder que o Império Romano tinha, de determinar o que as pessoas deveriam crer. E assim foi, o povo se esqueceu da Bíblia.
Mas eis que Deus vai levantando homens para regressar à luz das Escrituras. Antes de Martinho Lutero, vieram outros homens, conhecidos depois como pré-reformadores. Martinho Lutero foi apenas um. Ele não foi o único. Ele não lutou sozinho. Antes dele, centenas de outros foram silenciados pela igreja. Porque eles lutaram para que aquela palavra de Deus voltasse a ser viva e a igreja dela dependesse e a conhecesse. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, hoje é considerado o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Nós temos a grande alegria, o grande privilégio de tê-la no nosso idioma. Ela não poderá ser em nenhum momento na nossa existência apenas então somente um objeto que nós carregamos para lá e para cá. O salmista mesmo disse: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus é a espada, ela é revelada nas Escrituras como tantas outras figuras maravilhosas. A figura que nós estamos analisando hoje é de uma lâmpada, mas não é uma lâmpada apagada, é uma lâmpada que ilumina, ela é luz, ela ilumina. Irmãos, que a nossa vida, que a vida da nossa igreja, que toda a nossa família tenha prazer nessa palavra. Porque os nossos filhos, os nossos netos, a nossa posteridade vai sempre precisar de guia, e não há guia melhor do que a palavra de Deus. Ela é luz para todos os nossos caminhos. Se hoje você aqui se encontra com dúvidas acerca do seu futuro, se hoje você aqui se encontra buscando uma decisão, um caminho ou uma resposta, a palavra de Deus para nós hoje é: leia esta. Abra, ela vai iluminar. Tenha tempo para ela, para meditar. O Salmo 1 já nos orienta: bem-aventurado aquele que não anda no conselho, no chaveco de quem não teme a Deus. Bem-aventurado é aquele que anda na lei do Senhor e nela medita, tem tempo. Meditar, irmãos, não é apenas ler. Meditar, para nós, tem a ideia de ruminar. Ruminar é um verbo que tem mais a ver com o processo digestivo dos bovinos. Os bovinos, eles não têm um processo digestivo como o nosso. Nós já comemos, já vai para o nosso estômago e já vai digerindo. Os bovinos não, eles têm 2 estômagos. Por isso que o boi, quando ele está comendo, ele come como se fosse acabar a comida do pasto. Ele come porque aquilo vai para um estômago. Depois que aquele estômago encheu, ele deita no canto e fica remoendo, aquilo volta para ele digerir. Depois os nutrientes vão para o seu corpo. Isso seria, irmãos, o refletir. Então, quando estamos lendo a palavra de Deus, isso é muito bom, mas meditar é você parar para dizer: o que isso está sendo aplicado na minha vida? É você fazer perguntas ao texto e deixar o texto te dar as respostas. E começar a aplicar na vida. Isso é meditar. E a Bíblia fala: bem-aventurado é esse que medita. Ler é muito bom, meditar é bem melhor, praticar é a excelência. Vida com Deus, vida com a palavra de Deus, uma vida de dependência, uma vida de fé e uma vida de certeza da vitória. Que essa palavra continue a nos dar respostas, que essa palavra continue a nos apontar o caminho, que essa palavra continue a ser a base da nossa fé. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos